Vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 28, verso de número 27. Está escrito assim: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será cumulado de maldição. Hoje nós vamos falar sobre generosidade e nós vamos falar sobre dinheiro, tá? Dinheiro. É interessante que o dinheiro é um fator diário da vida. Também é fonte de grande satisfação e causador de úlceras, problemas de saúde e relacionamentos arruinados. O dinheiro pode ser usado para um grande bem e para um mal desmedido. Somos muito felizardos, pois Deus colocou um manual, tá, sobre dinheiros e finanças no meio da Bíblia, que é o livro de Provérbios, tá? O livro de Provérbios, ele está repleto de sabedoria prática para o quê? Sobre a nossa atitude com relação ao dinheiro e como usá-lo. É interessante que o dinheiro, ele é uma coisa boa. O dinheiro é uma coisa boa, é uma coisa ótima, tá? A gente viu aqui no início que ele dá grande satisfação. Sim, porque com dinheiro você resolve muitas coisas. Então eu quero falar para você por que o dinheiro é bom, tá? Primeira coisa, para que serve o dinheiro? Você precisa entender para que serve o dinheiro, tá? E o dinheiro, ele serve para quê? Primeira coisa, para a segurança e o bem-estar da sua família, tá? Segunda coisa, o dinheiro ele serve para a realização pessoal. E a terceira coisa, o dinheiro serve para ajudar o próximo. Então, vocês têm que seguir essa linha aí, né? As prioridades. Então, primeiro, o dinheiro fica onde? Na família. Para quê? Para poder trazer segurança e bem-estar para a sua família. Se você é casada, se você é casado, vai ficar primeiro lá na sua família, com seu esposo, com a sua esposa, depois com os filhos, porque começa lá na sua casa, lá na sua família. Depois para a realização pessoal, então depois para o próximo, para ajudar o próximo, tá? Então o dinheiro, ele é bom, ele serve para tudo isso, tá? Mas você já deve ter ouvido, né? Algumas frases dizendo assim, mas o dinheiro não traz felicidade. E como de fato não traz mesmo não. Mas ele ajuda a trazer o quê? Segurança para sua família, né? O dinheiro traz, né? A realização pessoal, e o dinheiro também, você pode ajudar muitas pessoas, o próximo, com o dinheiro. Eu tenho uma palavra aqui que eu quero ler, aqui em 1 Timóteo, eu quero ler aqui, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10, está escrito assim, ó, porque o amor do dinheiro é a raiz de todo mal. Então, não é o dinheiro que é ruim, que é amaldiçoado, é quando você coloca o amor no dinheiro. Aí sim, quando você coloca o amor ao dinheiro, quando você faz do dinheiro o seu ídolo, né? Quando você faz do dinheiro esse ídolo, é tudo para você, quando você começa a ficar avarento, avarenta, né? Aí sim, é a raiz de todo o mal. Quando você ama, tá? O dinheiro acima de tudo. Aí é a raiz de todo o mal, tá? Mas você prestou atenção no versículo? Porque é o amor ao dinheiro, tá? Que é a raiz do mal. Então, nós devemos saber usar, tá? O dinheiro que vem para nossa mão como uma fonte de bênção, como aquilo que Deus está nos dando para poder nós administrarmos para a glória do nome dele, para nossa família, para cumprir, ali fazer os nossos projetos e também para ajudar o próximo. Olha só, manusear dinheiro é uma arte que se aprende. A gente precisa de saber manusear.
Precisamos aprender a manusear o dinheiro. A Bíblia diz lá em Provérbios 28:20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Isso aqui está dizendo o quê? Das pessoas que elas se apressam para enriquecer. Como? Dando golpe nas pessoas, tá? Passando as pessoas para trás, tá? De formas inescrupulosa. Essas pessoas que agem desta maneira para enriquecer, a Bíblia diz que não passará sem castigo. Elas terão esse castigo, entendeu? Mas aquele homem, aquela mulher que é fiel, que trabalha com fidelidade, com honestidade, tá? Essa pessoa, ela vai ser acumulada de bênçãos, tá? Então é necessário aprender como manusear o dinheiro. E isso é uma arte que vem de cuidar das finanças com fidelidade, gente, com oração, tá? Todos os dias. Ganhar dinheiro envolve o quê? Trabalho árduo. Envolve o quê? Planejamento a longo prazo. Envolve tudo isso. Tá vendo que é um conjunto de coisas? Envolve tudo isso. Então isso se aprende com o quê? Com a supervisão. Aquela supervisão duradoura, né? Com diligência, disciplinada, né? Aquela repetição, né? E por meio da prática e da experiência, tá? Então, o homem fiel, diligente, cauteloso, do versículo 20, tá? Ele será acumulado de bênçãos, tá? Eu quero ler para vocês aqui o que está escrito aqui em Provérbios 28:22, está escrito assim, ó: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que lá há de vir sobre ele a penúria. Ó, quem tem um espírito ganancioso, motivações egoístas e olhos invejosos, gasta toda a sua inteligência, todo o seu tempo e toda a sua energia correndo atrás de dinheiro, simplesmente para descobrir a pobreza espiritual ao fim da sua jornada, tá? É por isso que muita gente fala, né? Ter dinheiro não muda o seu coração e nem promete felicidade. Ter dinheiro não muda o seu coração e não promete felicidade. Você já conheceu algum avarento feliz? Eu nunca conheci, tá? Eu nunca conheci um avarento feliz. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Tão pobre que só tem dinheiro. O dinheiro dessa pessoa é só para ela. Ela não ajuda ninguém, é só para ela. Tá? Então tem gente que é tão pobre que só tem o dinheiro. Ela não desfruta. O que é o avarento? Ele deixa o dinheiro dele guardado lá e ele passa fome. Dá vontade de viajar, não viaja. Dá vontade de comer alguma coisa gostosa, não compra. Dá vontade de comprar uma roupa, não compra. Tá tudo guardado lá. Aí depois morre, fica para quem? Fica aí depois para poder causar briga e discórdia, né? No meio das famílias. Então, gente, eu nunca vi um avarento feliz, tá? Então, é importante a gente observar o que nós estamos fazendo com o dinheiro. Qual é o seu pensamento com relação ao dinheiro, tá? Vamos lá. Olha só. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Isso está escrito lá em Provérbios 28:25. A pessoa que busca dinheiro de forma gananciosa ou cobiçosa é propensa a deixar em segundo plano tudo e todos em sua corrida atrás da riqueza e do poder. A sua falta de interesse pelos outros leva a grandes contendas e angústias, especialmente aos relacionamentos, tá? E é verdade que o amor ao dinheiro, ó, como eu li, o amor ao dinheiro pode levar os relacionamentos à ruína, né? À ruína. Mas a administração sábia do dinheiro
E um coração focado em Deus pode fazer uma diferença positiva na sua vida, na vida daqueles que você ama. Então, aquele que deseja fazer a vontade de Deus e confia que Ele é o seu provedor, que Deus é o seu provedor, desfrutará de paz e de satisfação. Jesus disse isso com perfeição. Ele disse assim, está escrito lá em Mateus 6,33, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, busca o Senhor, acima de tudo. Em primeiro lugar, você busca a Deus, e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas, tá? E é importante nós termos um espírito generoso, gente, tá? Generoso com as pessoas em necessidade. Quando a pessoa está passando uma dificuldade, tá? A gente precisa de ter um coração generoso para estender a mão, tá? Para poder abençoar essa pessoa, tá? E nós precisamos de compartilhar do que Deus tem dado a nós, tá? Compartilhar daquilo que Ele tem dado a nós. A sua generosidade não precisa ficar limitada ao dinheiro. Talvez você fale assim, aquele, mas eu não tenho recurso financeiro. Não precisa estar limitado só no seu dinheiro. Tem outras formas de abençoar as pessoas, tem outras formas de ajudar as pessoas, tá? Talvez o seu orçamento esteja um pouco apertado no momento, mas você pode doar outras coisas, como o quê? O seu tempo. Você pode doar o seu tempo, tá? O tempo, eu falo que o tempo é a moeda mais cara que nós temos. Você pode doar o seu tempo para ajudar essa pessoa. Você pode dar um conselho para ela, você pode ouvir ela, tá? Você pode dar um abraço a ela, tá? Você pode servir de alguma forma essa pessoa, doando o seu tempo. A sua ajuda, tá? Fazer alguma coisa por essa pessoa que está precisando, tá? E os seus talentos, né? Porque você é dotada de talentos, você é dotado de talentos. Você pode fazer algo sim. Então tem várias formas de ajudar, tá? A palavra diz lá em Provérbios 31, verso de número 20, está escrito assim, que a mulher excelente, ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado, tá? Nós precisamos fazer isso, tá? Ter um coração generoso, tá? Abençoar as pessoas. Deus te deu tanto, né? Você pode estender sua mão e pode abençoar, né? E quando você faz isso, você vai estar fazendo um favor ao próprio Deus. Sabia? Pois é. Ao próprio Deus. É interessante que tem um exemplo aqui. Os discípulos de Jesus não tinham muito dinheiro, mas enquanto viajavam com o Senhor para espalhar o evangelho, eles ajudavam a alimentar e serviam quem estivesse em necessidade, tá? Com pequenos gestos. Às vezes você vai poder fazer coisas pequenas, pequenos gestos são os atos da sua generosidade, do que está dentro do seu coração. São os pequenos gestos, tá? Que você faz. Isso tudo está ligado ao coração, tá? Então é importante nós usarmos a generosidade para poder nós abençoarmos as pessoas necessitadas, tá? E todas as vezes que nós fazemos isso pelo necessitado, nós vamos receber a recompensa do próprio Deus, tá? Do próprio Deus. Tá? Quando nós estivermos com o nosso coração fixado em Deus, tá? E você desejar obedecer à vontade de Deus e seguir o seu exemplo, a gente vai deixar de lado o quê? O egoísmo, tá? O egoísmo, e nós vamos então ser como Jesus, né? O doador de tudo. Ele que nos dá 100%, nos deu a vida, nos deu a saúde, nos deu os talentos, né? Então, nós vamos ser como ele, nós vamos poder doar, tá? Nós vamos poder fazer grandes coisas, tá, para o próximo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A palavra diz lá em Mateus 6, do 19 ao 21, está escrito assim, não ajuntais
para vós tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tá? Aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, começa a juntar tesouro, sabe aonde? No céu, porque lá não vai ter ferrugem. E esse juntar tesouro que eu falo é você fazer para a eternidade, é você contribuir para a eternidade, porque tudo aqui nessa terra um dia vai perecer, tá? Mas o que vai ficar? Aquilo que você semeou na vida das pessoas. Isso vai ficar para a eternidade, tá? O tempo que você liberou, dispôs para poder atender uma pessoa, tá? Isso tudo vai ficar na eternidade, tá? Porque as coisas passam. Mas quando você investe em pessoas, em vidas, é diferente. Isso é para a eternidade. Então, gente, é muito importante. A sua obediência aos mandamentos de Jesus lhe dará prosperidade espiritual muito maior do que qualquer sacrifício pessoal que você estiver sacrificando para poder ganhar dinheiro, tá? Então, é importante também nós fazermos o quê? Doar dinheiro de uma forma que venha honrar a Deus, tá? Doar o dinheiro, tá? De uma forma que venha honrar a Deus. Está escrito assim, lá em Provérbios 3, 9 e 10, está escrito assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então você está honrando a Deus com tudo aquilo que Deus te deu? Está colocando Ele como primazia? Na hora que você recebe tudo que Deus te deu, você vai lá e tira ali a 10ª parte? Porque Deus te deu 100%. Você só tem que devolver 10%. Né? Então, é isso aí, gente. A gente precisa de quê? Nós precisamos de ter fé e obediência a Deus. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, tá? A forma como você usa o seu dinheiro é um teste da sua confiança em Deus e do seu relacionamento com Ele. É a forma como que você usa o seu dinheiro. Como que você tem usado seu dinheiro? Ah, que ele não vou entregar dízimo não, porque o dízimo, o pastor, né, e tal, aquele negócio, e começa a falar mal de pastor. Gente, você está fazendo a sua parte? Obedece, faça a sua parte, tá? Pronto, seja fiel a Deus, tá? E Deus vai trazer uma recompensa muito grande para sua vida, tá? Você honra a Deus quando você coloca Deus em primeiro lugar, tá? Seja com o seu dinheiro, seja com o seu serviço, seja com o seu tempo, ou seja com as suas habilidades, tá? E Deus não é honrado quando você deixa Ele por último, mas Deus é honrado quando você coloca Ele em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar. E a palavra diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6, está escrito assim, ó, e isso afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Tá vendo como é importante você semear na vida de uma pessoa? Aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. Mas aquele que semeia muito, ele vai o quê? Ele vai ter abundância, tá? Ele também ceifará com abundância. Então, gente, ao encher a sua alma com a palavra de Deus, a cada dia o seu coração transbordará em uma abundância de boas obras, tá? E é interessante que quando Deus ministrar o seu coração para você abençoar alguém, ouça a voz de Deus. Não endureça o seu coração, tá? Talvez você pode falar assim, não, mas isso é coisa da minha cabeça. Não, é o Senhor falando com você, tá? Não endureça o seu coração. A palavra diz assim, ó, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número
6, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, tá? E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. E o versículo de número 7, ele dá essa instrução aqui, ó, olha só. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, tá? Não por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É simplesmente impossível dar mais do que Deus. Como eu falei, Deus nos dá o quê? 100%. Ele que é o doador de tudo, doador da vida, de tudo que você tem, tá? Da vida, da saúde, do trabalho, dos bens, da família. Ele é o maior doador. Então é impossível, tá? É impossível dar mais do que Deus. Então você pode sim, tá? Contribuir segundo você propôs no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, mas porque Deus ama aquele que dá com alegria, tá? Então dê. E quando você for fazer isso, faça isso de uma forma liberal, amorosa e com oração. Deus honrará o seu coração generoso e você será abençoada e uma bênção para os outros. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo, a sua família, o seu lar. Um forte abraço.